A graça e a paz, amados, boa noite. É o seminarista Maurício falando. Estou direto da Rádio Fonte Vida 87.5 FM, www.fontevida.com.br, e-mail fonteevida@yahoo.com.br, telefone 4203 4009, WhatsApp 940468472, repetindo 940468472. Esse é o programa Instituto Calvino, patrocinado pela Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Campo Limpo, que fica na rua Xingu, número 12, aqui embaixo no Campo Limpo, logo abaixo da Igreja Católica ali, Igreja São Gabriel. Também pela Igreja Presbiteriana do Embu, Rua Santa Catarina 715, Jardim Silvia. Eu quero cumprimentar os irmãos, dando meu boa noite. O Fernando tá a caminho, já se comunicou comigo. Vamos aguardar nosso irmão. Eu vou dar início aos trabalhos. Eu quero fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia, fazer uma oração e depois começar a nossa programação, tá bom? Que a graça do Salvador Jesus esteja com nós todos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou ler e já passo para a oração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a conversão acontece num momento da nossa vida, mas nós não temos que ficar nesse momento. Aqui é Paulo nos exortando a vivermos a plenitude do Evangelho, não deixarmos quaisquer circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas tenebrosas ou alegres, nos abater. A vida em Cristo é uma vida de novidade, é uma vida onde nós temos a certeza de quem nos resgatou, para onde nos levará e por quais motivos. Que a nossa esperança, que a nossa certeza estejam alicerçadas totalmente na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o Redentor da nossa vida, da nossa alma. Que Deus os abençoe, que Deus possa nos agraciar durante a nossa caminhada. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos. Nós vamos fazer uma oração e já começar o programa, tá bom? Senhor, Pai bendito, amado, governador de todas as coisas, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que as Tuas misericórdias nunca saiam da nossa presença, nunca saiam da direção das nossas vidas, das nossas escolhas. Que as nossas escolhas primárias sejam alicerçadas, estruturadas, arraigadas em Ti, Senhor. Senhor, não se canse de nós, não se aparte do compromisso que o Senhor assumiu conosco. O compromisso de amor, compromisso de resgate, um compromisso de nos sustentar até o dia em que o Senhor nos tomará para si, Senhor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, vem dirigir esses trabalhos de hoje,
vem dirigir as nossas vidas. Nós rogamos agora, principalmente pelos enfermos. Nossa igreja tem passado uma semana difícil, pois um de seus presbíteros está internado. Nós pedimos, Senhor, vá em socorro daquela vida, não porque ela seja mais preciosa ou menos preciosa que as nossas ou que outras, mas que é um servo teu que está na aflição. Senhor, nós te pedimos, vem em socorro ao presbítero Pedro, dá o conforto para a família dele, para a esposa, para os filhos, para os netos, Senhor. Estrutura todo esse povo, Senhor. Dá estrutura para a nossa igreja, que a nossa igreja não se abata com o momentâneo sufoco de seu presbítero, momentânea doença de seu presbítero. Senhor, vem nos ajudar, vem nos condicionar a buscarmos em Ti o devido cuidado a nós todos. Em nome de Jesus, em quem oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, Fernando. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Desculpa o atraso. Não, fica na paz. O Fernando já está presente, eu já repasso o comando para ele. Eu aqui só sou coadjuvante. Fernando, eu estou com o material pronto aqui. A hora que você quiser que eu comece, fica a seu critério, tá bom? Ô, Maurício, você que manda. A Bíblia fala que o menor obedece o maior, né? Então eu vou obedecer, vou trabalhar. Amados, primeira coisa... Não, eu falei no sentido eu obedecer o irmão, que é o maior. Misericórdia. Amados, Deus abençoe. Primeiramente, eu quero fazer uma errata da semana passada. A hora que eu estava apresentando o apóstolo Paulo, eu fiz uma confusão. Eu falei que ele era um radical, um extremista islâmico. Apaga isso, meus irmãos. Graças a Deus, Paulo não teve nem contato com o islamismo. O islamismo é do século VI e século VII, o início dele. Paulo é do primeiro século da era cristã. Saulo era um extremista judaico. Ele mesmo fala no livro de Atos que ele era fariseu dos fariseus. Entendeu? Não tem preconceito nenhum. Não há problema nenhum, meus irmãos, em ser extremista. O que nós não podemos é ser ignorantes, sanguinários, não respeitarmos o outro, porque Jesus era e é Deus. E Jesus nunca desacatou um ser humano. Pelo contrário, todo mundo recorreu a Jesus e foi socorrido. Então, não há problema nenhum em sermos extremistas ao ponto de defendermos a nossa fé até o ponto de vida. A Bíblia fala que o fiel vai além da sua sapiência. Ele vai até o limite da vida. Se ele precisar morrer por amor a Cristo, ele dá a sua vida como libação ao Senhor. Está entendendo? Então, não há problema nenhum em sermos extremistas. Eu mesmo, em muitos pontos, eu sou extremista. Eu não abro mão da proposta de Cristo. Por mais que eu já tenha apanhado, que eu vá apanhar das conveniências do mundo, cada dia mais a gente está tendo uma sociedade que se convenciona a padrões que não são de Deus, que não edificam vida nenhuma, que não levam para a presença de Deus. Eu só queria fazer essa errata, tá bom? E agora vou fazer uma pequena recapitulação da aula passada e já começo no estudo, tá bom? Perdão. Paulo, a graça seja convosco.
A graça seja convosco. Quem foi Paulo? Judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado em Jerusalém, romano por direito de nascimento, fazedor de tendas, hebreu de hebreus, Filipenses 3:5, zeloso para com Deus, instruído aos pés de Gamaliel, viveu fariseu conforme a seita mais severa da religião judaica. Então isso é Paulo falando dele próprio. Não é ninguém, não é historiador nenhum do século XVIII, XIX, XX, XXI. É Paulo no primeiro século falando de si próprio, dando... Tá alto? É Paulo falando de si próprio. Paulo falando de como ele era na sua conversão. Autor de 13 das cartas do Novo Testamento, missionário de 3 viagens patrocinadas principalmente pela igreja de Antioquia da Síria, disseminador do Evangelho por parte da Ásia e por quase toda a Europa. Fundador de igrejas e ministérios, formador de discípulos, seguidores. Em uma 4ª viagem missionária vai até Roma. Por causa do final do livro de Atos, a gente não sabe como é que foi a sua carreira ministerial depois do final do livro de Atos, e é esse o estudo que nós estamos tendo. Escritos paulinos: Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as cartas da prisão, 1º e 2 Timóteo e Tito, as cartas pastorais, que é esse nosso estudo. Uma cronologia de Paulo que nós apresentamos e uma bibliografia. Essa foi a aula passada. Agora nós vamos entrar na aula de hoje. Hoje nós vamos falar as epístolas pastorais. O que são as epístolas pastorais? Epístolas pastorais: o discipulado em um nível profundo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Nós vamos poder ver durante esse estudo que Paulo foi até o limite da vida. Ele foi até o limite da vida. Ele estava certo de que ele seria condenado por uma pena capital, ou seja, uma pena de morte, e estava pedindo que Timóteo viesse trazer livros, pergaminhos, capa. Ou seja, Paulo não se preocupou se ia morrer ou não. Ele se preocupou em viver para Cristo. E aqui ele está dando testemunho: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Atingiu os limites do Ocidente. Isso é a primeira carta de Clemente 5:7. Clemente de Roma foi um dos pais da igreja. Foi uma pessoa que veio logo depois dos apóstolos. Ele é chamado de um dos apologistas, porque ele teve contato com alguns dos apóstolos. Ele é um historiador, um teólogo, que dá testemunho de que o que está escrito na Bíblia foi escrito pelos apóstolos. Foi escrito por homens que comeram, beberam e dormiram com Jesus Cristo. Passaram 3 anos da sua vida na equipe de Jesus Cristo, treinado por ele. Então, é importante nós trazermos alguns documentos que não estão na Bíblia, mas que têm um fundamento histórico e teológico importante. Contestadas pela alta crítica desde o início do século XIX, onde várias teorias foram alimentadas para buscar atacar as bases da doutrina cristã e os alicerces da igreja. Fazem com base em 5 considerações. O que eu falei para os irmãos: o século
final do século XVII, século XVIII, século XIX e o século XX foi marcado por ataques do liberalismo teológico à igreja e à doutrina cristã. É engraçado que esses liberais, eles não atacaram o budismo, não atacaram o islamismo, não atacaram o espiritismo. Tudo que é baseado em doutrina de homem, doutrina não verdadeira, eles não se incomodaram. Agora, o que é verdade, o que é baseado na experiência da encarnação do Deus vivo, na representatividade que leva pessoas a reatar sua comunhão com Deus, o liberalismo ataca. Então, eles atacaram, fazem com base em 5 considerações: o cenário histórico, a linguagem, a teologia, a eclesiologia, os ensinamentos heréticos a serem combatidos. Isso foi a base do ataque do liberalismo, tentando tirar as bases do cristianismo, tentando fazer com que os cristãos tirem seus olhos da pessoa de Jesus, que é quem estrutura a nossa fé, através da palavra de Deus. Qual o maior presente que Jesus deixou para a gente? A fé e a sua palavra. Em João fala no primeiro capítulo do seu evangelho que o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra pegou forma de homem. A palavra andou, a palavra pensou, a palavra falou, a palavra atuou. E a palavra hoje está sedimentada nas escrituras, na Bíblia. A Bíblia é um livro sem repetição. É impossível você ler a Bíblia hoje e amanhã ler o mesmo trecho e ter as mesmas experiências. Ela é viva. A Bíblia se renova por ela própria. A palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra até o limite da alma e do espírito. A carta de Hebreus é bem clara. Vai no limite entre junta e carne. É algo que só a palavra de Deus pode fazer. Fazer fluir rios de águas vivas naqueles que se submetem a ela. Quero fazer uma nota nessa apresentação. Nero, a essência do mal. Isso é um comentário de um texto apócrifo chamado Martírio e Ascensão de Isaías. Beliar vai descer de seu firmamento na forma de homem, um rei da iniquidade. Iniquidade é todo aquele que pratica atos fora da lei. A iniquidade tem a lei como sua serva. A iniquidade é alguém que se põe acima da lei. Isso só se dá com tiranos. Nós temos hoje, no século XXI, inúmeros tiranos agindo. Coreia do Norte, Cuba, China, Venezuela, a Argentina está caminhando a passos largos. Os Estados Unidos, orem pelos Estados Unidos, meus irmãos. Aquela nação está à beira do precipício. Ah, mas eu não sou americano. Mas você é filho da liberdade. O país que empunha a bandeira, a espada da liberdade é os Estados Unidos. Aquela nação evangelizou o mundo, o Brasil inclusive. Nós temos uma obrigação de Cristo para com os nossos irmãos americanos. Orem para que Deus atue naquela nação. Ela está em ebulição. A
assassino da própria mãe. É o que Nero fez. Nero assassinou a própria mãe. Ele vai dizer: eu sou o Senhor e antes de mim não houve nenhum outro. E todos os homens do mundo vão acreditar nele. Nero tinha um ritual. Todo ano os homens eram obrigados a se apresentar diante de uma estátua dele e dizer: Ave Nero, salve Nero, Senhor meu, Deus meu. Um homem comedor de feijão igual a mim e a você. Um homem que sangrou, um homem que morreu. E todos os homens do mundo vão acreditar nele, vão sacrificar a ele e vão servi-lo. Martírio e ascensão de Isaías 4, de 2 a 15. Autenticidade paulina. O nome. No século XVIII, foram pela primeira vez chamadas pastorais por D.N. Bardot, 1803, e popularizadas por este nome em 1726 por Paul Anton, dois teólogos franceses, historiadores e teólogos. Mesmo não sendo de teologia pastoral, nem destinadas a pastores, tratam dos elementos dos ministros responsáveis. O veredicto: as cartas pastorais constituem um grupo. Paulo as escreveu e elas podem ser usadas com confiança. Foram escritas durante 2 períodos de aprisionamento e pouco antes de seu martírio, que a tradição diz ter sido por decapitação na Via Óstia, em 29 de junho de 65 depois de Cristo. A tradição não é a teologia. Alguns historiadores falam que Paulo foi morto nessa data. Só que é aquilo que eu falei na aula passada, eu volto a falar. Nós não temos atestado de óbito, não temos testemunho. Se alguém escreveu, se perdeu pelo caminho. E se perdeu, porque não era importante. O nosso fundamento é de fé. O nosso fundamento não é um carimbo de cartório, um reconhecimento de firma, uma foto, uma selfie. Imagina uma selfie de Paulo. Tô indo pro patíbulo ser decapitado. Vocês estão entendendo o que acontece? As pessoas querem trazer o século I para o século XXI. A nossa realidade é outra. A circunstância é a mesma. Nós somos pecadores, carentes da misericórdia e da salvação de Jesus. As condições são diferentes, mas as circunstâncias são as mesmas. Destinatário. Quem foi Timóteo? Em Atos 16, 1 a 3, temos a descrição de sua origem e circunstância do chamado missionário. Em 1 Timóteo 1, verso 2 e 18, Paulo diz: ele é filho amado. Paulo praticamente terminou de criar Timóteo. Quando ele conhece Timóteo e circunda Timóteo para que ele não fosse constrangido durante as suas missões, porque ele era de origem judaica, mas tinha pai grego, então ele não tinha sido circuncidado. E Paulo, para não ter complicações, ele faz porque
é um ato civil, não tem mais significado religioso. Jesus já revogou isso tudo. E passa a levar Timóteo junto. Timóteo era um recém-saído da adolescência, entrando na juventude. Ainda tinha que se formar como homem. E Paulo faz essa último polimento na pessoa de Timóteo. Em 1 Timóteo 1, 2, 18, ele é filho amado de Paulo. E também em 1 Coríntios 4, 17, além de testemunho de Paulo, fiel no Senhor. Paulo diz que ele é um filho e é fiel no Senhor. Ou seja, desde cedo, Paulo vê as qualidades que Deus colocou em Timóteo. Não é que Paulo viu as qualidades que Deus colocou no outro. Como é importante um missionário, um apóstolo treinado, capacitado, viu uma pérola valiosa em Timóteo. De origem grego-judaica, tinha em suas avós Lóide e mãe Eunice o alicerce que despertou em Paulo a sua convocação. Segundo a tradição, Timóteo morreu em Éfeso, martirizado, onde foi bispo por décadas. Timóteo comandou uma igreja onde um dos presbíteros era o apóstolo João, autor do Evangelho, autor do Apocalipse. Olha o homem abençoado que foi Timóteo, treinado por Paulo, acompanhado o resto da vida por João. Olha que bênção. Quisera eu estar numa equipe ministerial dessa. Um time de peso, né? Fiel é a palavra. Em 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 3,1, 1 Timóteo 4,9, 1 Timóteo 4,12, 2 Timóteo 2,11 e Tito 4,8, pode-se constatar o fundamento em que Paulo alicerçava sua fé. Tema central dessas cartas, e não a doutrina. O tema central das cartas pastorais é a fé e o cuidado com a palavra. O ensino, a oração, tudo girando em torno da palavra. Essas passagens que eu falei, Paulo usa esse conjunto de palavras. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Ele está dando um norte para os seus obreiros. Eu não sou fiel. Você não é fiel. Fiel é a palavra. Ou seja, ele está dizendo, fiel é Jesus Cristo, aqui encarnado por meio de verbo, por meio de palavras. Ele está o quê? Preparando aquela geração e a nossa. É Paulo falando por 20 séculos, até chegar a nós, e queira Deus que chegue a outros. A essência dos escritos, com seu estilo conversacional e seu tom intensamente pessoal, pode-se ver a necessidade de promover a sã doutrina, à luz do erro e da heresia. 1, de 3 a 20. Também a maneira ordenada para a adoração pública, através da organização. 2, de 1 a 3,16, e concluindo com o exemplo do ministro perante toda a igreja, 4:1 a 6:19. São as 3 divisões principais da carta. A estrutura dela gira em torno disso.
Advertência sobre falsas doutrinas, capítulo 1. Instruções sobre os cultos, capítulo 2. As qualificações dos bispos e diáconos, capítulo 3. Um bom ministro de Cristo Jesus, capítulo 4. Deveres de um bom ministro de Cristo Jesus, capítulo 5. Paulo usa uma carta curta, que é a carta de 1 Timóteo, usa para inúmeros temas. Como sempre, Paulo é extremamente prático, é extremamente eficaz na sua mensagem, aonde ele quer levar a solução dos problemas que não ele, mas Timóteo estava encontrando. Paulo está longe. Quem é o ministro da igreja de Éfeso é Timóteo. Não é mais Paulo. Paulo está passando o bastão. De Roma aos confins. A pessoalidade de um filho. A saudação confessional abre a intimidade de poder falar de Himeneu e Alexandre, 1:20. E as exortações sobre as orações e moderações, 2:1-15. Acerca de bispos e diáconos, 3:1-16. Seguindo-se com os cuidados ministeriais, 4:1-16. E as sequências de cuidados das inúmeras composições sociais, etárias e civis da congregação, 5:1-6:2. O alerta aos ricos com as riquezas e o cuidado pessoal, 6:3-19. Conselho final e bênção apostólica, 6:20-21. Você pode ver que Paulo ajunta assuntos e todos eles de importância para o obreiro Timóteo e para a igreja, para a congregação. Paulo trata de todos, tratando de um, e trata de um, tratando de todos. Toda a eficácia, toda a eficiência de Paulo, você vê como ele é certeiro nos assuntos e ele não deixa passar nada. Ele cerca todas as situações e condições. Espanha, da Macedônia, onde estava, quando escreveu a carta possivelmente, quando escreveu a carta de 1 Timóteo, ou ele está na Macedônia, ou ele já está indo para Éfeso. Não se sabe ao certo onde foi. Mas da Macedônia, porque ele diz na carta, mostra a intenção de ir a Éfeso. Mas de Roma, ele alimentou o desejo de alcançar os confins da terra através da Espanha. A Espanha era o limite dos confins da terra. A Espanha ia até o Oceano Atlântico, o Mar do Norte, divisa com a... Se tem notícias de que o Império Romano chegou até a Inglaterra. O Evangelho não. Mas o limite que se tinha do mundo conhecido era a Espanha. Portugal não existia. O que é a Península Ibérica era chamado de Espanha. Então acredita-se que Paulo tenha conseguido chegar lá. Só saberemos quando tivermos na presença de Deus, na presença de Paulo, falar: Paulo, você foi até a Espanha? Ô irmão, eu fui. Ô irmão, não fui não. Amém. Isso tudo em meados da década de 60 do primeiro século. Esboço geral. 1:1-7. Ensino verdadeiro sobre a verdade. 1:8-11. Propósito da lei.
1, 12 a 17. Paulo, exemplo da graça salvadora. 1, 18 a 20. A batalha da fé. 2, de 1 a 7. A primeira regra, oração pelo mundo. A primeira regra, oração pelo mundo. Você tem orado pelos países que estão sob a espada de tiranos? Deus vai nos cobrar, meus irmãos, das orações que fazemos e as que não fazemos. 2, 8 a 15. Permitir que as mulheres aprendam. Olha quem fala que Paulo era preconceituoso, misógino, ignorante. Permitir que as mulheres aprendam há 21 séculos atrás. E os comunistas que matam mulheres não são nem citados. Acorda, povo! O caráter do bispo, o caráter dos diáconos. 3, 14 a 16, o mistério da piedade. 4, de 1 a 5, fique atento ao ensino falso. 4, 6 a 10, treinamento. 4, 11 a 16, cuide-se de si mesmo e do seu ensino. 5, 1, 8, famílias humanas e a família de Deus. 5, 9 a 16, viúvas. 5, 17 a 25, presbíteros. 6, de 1 a 5, escravos, mestres e ensino saudável. 6, de 6 a 10, piedade e contentamento. 6, 11 a 16, aparição do rei. É Paulo falando do retorno de Jesus. 6, 17 a 21, o que fazer com o dinheiro? Paulo não fugiu de assunto nenhum, meus irmãos. Essa é a aula de hoje. Deus abençoe. Reassume. Amém. Glória a Deus por a palavra tão abençoada. Vamos passar ou repassar o número da rádio para os irmãos estarem... Quando falo irmãos é coletivo, né? Na língua portuguesa, no coletivo vai para o masculino, né? Mas as irmãs também, quiserem ligar, pedir oração, estaremos orando no final. O número é o 4203-4009. 4203-4009. E o do WhatsApp é o 940468472. 940468472. E os irmãos também que estão acompanhando a live pela página do Facebook, da Rádio Fonte Vida, pela página da Igreja Presbiteriana Jardim Novo Campo Limpo, também podem estar pedindo oração nos comentários que eu procuro estar lendo. Enquanto isso, vamos estar ouvindo o louvor e logo após estaremos continuando, agradecendo a Deus e orando pelos irmãos que pediram oração. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante.
Santo, todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Graças a Deus por esse estudo tão maravilhoso, pela vida do nosso irmão Maurício. Quando eu cheguei, estava orando pelo presbítero Pedro, e peço oração pelo presbítero Pedro a todos os irmãos que acompanham a rádio, os irmãos que acompanham a live, mesmo os irmãos que acompanham aí pelas ondas da rádio ou do aplicativo Rádio Fonte Vida. Os irmãos possam estar orando pelo presbítero Pedro, que está no hospital. Graças a Deus não é Covid-19, né? Viu, irmãos, eu quero reforçar uma coisa. Orar pelo presbítero Pedro e pela família dele. Porque o que acontece? Muitas vezes, a porta de saída do doente é a estrutura da família. Se a família desaba junto com o doente, a chance desse doente fica muito baixa. Tá entendendo? Então, vamos orar pela vida do presbítero Pedro, porque ele é valoroso para nós e para Deus, não pela pessoa dele, mas pela vida dele. E vamos orar pela família dele, para que Deus estruture a família dele, para que possa passar por essa tribulação juntamente com ele e ter estrutura para não cair. Sabe as palavras. Entendendo? Porque o nosso Deus, ele cerca tudo. Então vamos cercar com a nossa oração também, meus irmãos. Vamos fortalecer. Deus não é bobo, Deus não é estúpido, mas a nossa oração, a Bíblia fala que a nossa oração, ela é recolhida num cálice. Então, se Deus recolhe a nossa oração, ele tem um propósito para guardar ela. Então vamos executar uma das poucas coisas que a gente pode agir no reino de Deus, que é orando. Tá bom? Deus abençoe. E lembrando que domingo é o batismo, né? Vamos orar também pelo irmão Danilo, pelo meu filho John Wesley, os irmãos aí que conhecem a teologia arminiana, já meio contraditório. O John Wesley vai se batizar na igreja presbiteriana. Mas não é o John Wesley do movimento metodista, é o outro, é o John Wesley versão brasileira. Graças a Deus. É o Tupiniquim. O bom Maurício também deu aula para ele na escola dominical, né? E é uma bênção, né? Muito feliz por isso. E lembrando, o endereço da igreja, quem está acompanhando a live aí, aparece em cima, escrito, né? Aparece aqui em cima da imagem aí, da foto do Martinho Lutero, que é Rua Xingu, número 12. O culto domingo começa a partir das 18 horas. Nosso pastor às vezes começa faltando 5, né? Que é bem pontual. 5 para 6, às vezes ele já está começando.
E o endereço e horário do culto lá? Rua Santa Catarina, número 715, Jardim Silvia, lá no alto do Jardim Silvia. O culto é aos domingos, às 11 da manhã. E nós já começamos, pela misericórdia de Deus, desde o domingo passado, a escola bíblica infantil. Que nós benção, já hein? estamos Que legal. abertos, atendendo as crianças. Você que é do Jardim Silvia, você que tem amigos, parentes, você que queira ir, pega teu carro, pega um ônibus no domingo de manhã, vai assistir o culto, vai participar do culto, leva a tua criança, entendeu? Meus irmãos, o mundo é violência. A criança, você não precisa ensinar nada para ela aprender. E quando aprende tudo que não presta. Verdade. Então, você tem de graça à disposição ensino. A irmã Vera é uma pessoa que cursada na APEC. A irmã Vera está terminando o curso de pedagogia. A irmã Vera é extremamente capacitada. Tá? Aproveita essa ferramenta que Deus está preparando para a cidade do Embu. Não é só para nossa igreja, é para a cidade do Embu. Amém, a benção. Tá bom? Então leva a tua criança lá para a gente colocar a semente divina no coração dela, na mente dela. E quem vai se preocupar com essa semente se transformar numa árvore é Deus, é o Espírito Santo. Domingo, 9 horas, né? Domingo às 9 horas, Rua Márcia? Rua Santa Catarina, Santa Catarina, desculpa. 715. Confundi. Bom, E não sei se foi o pastor ou foi a Marcelo que comentou aqui no Facebook. Deus abençoe. Comentou aula bíblica maravilhosa. Deus abençoe. Graças a Deus que os irmãos têm gostado. Mandar um abraço para minha esposa, todos os irmãos da igreja presbiteriana da rua do Jardim Novo Campo Limpo, os irmãos ali, ou poucos irmãos que eu conheço ali da igreja Jardim Silvia. E também um abraço para minha tia Neide. Vamos orar também para seus filhos, né? Que Deus venha salvar. E fica à vontade, meu irmão, fazer suas considerações finais. não, é isso, meus irmãos. Fora da salvação de Jesus Cristo, não há esperança para ser humano nenhum. Nenhum. O homem mais rico do mundo precisa de Jesus. O homem mais miserável do mundo precisa de Jesus. Jesus não tem partido político, Jesus não tem ideologia, Jesus não tem cor, Jesus não tem sexo de preferência. Jesus morreu por todo aquele que nele crê. A esperança do ser humano está na fé, em depositar sua esperança na pessoa de Jesus. Então, enquanto nós não tivermos nossos pés firmados nessa rocha que se chama Jesus Cristo, nós estamos errados. É a única. Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando e já estaremos encerrando a programação. Infelizmente não houve aqui nenhuma mensagem. Os irmãos aí que pedem oração depois que acaba a live, a gente ora, né? Claro que a gente não tem como a gente voltar no tempo e orar aqui ao vivo na live. Os irmãos podem ter certeza que estamos orando também, porque o número de visualizações no decorrer da semana vai aumentando, né? E aí tem irmãos que veem o ensino depois, aí pede oração, e aí a gente fica assim perdido, mas a gente ora, mas não tem como, né, voltar no tempo. Vamos estar orando então. Posso estar orando? Por favor. Soberano, eterno Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra, pela vida do teu servo que a trouxe e ensinou. Deus, queremos
pedir a tua bênção, não só pelo presbítero Pedro, mas sobre a sua família. Venha dar força, graça, que nesse vale o teu nome venha a ser glorificado na vida do presbítero Pedro e de sua família, e possamos nos alegrar com a vitória dele também. Deus, quero te pedir para a vida do irmão Danilo, tira todo empecilho, todo impedimento, Senhor, abençoa aquele jovem que irá se batizar domingo, também o John, fortalece-os em tua presença, ajude-os, Senhor, a perseverar em teus caminhos. Nós acreditamos que serão 2 servos do Senhor, 2 pregadores da tua palavra, 2 pessoas serão instrumentos vivos nas tuas mãos para essa geração. Deus, abençoa a igreja do Jardim Silvia, todos os irmãos ali, a igreja do Jardim Novo Campo Limpo, que o Senhor venha trazer as almas, que o Senhor venha tocar no coração e que teu nome venha a ser glorificado através dessa programação, através da vida de cada um. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e, querendo Deus, até a próxima sexta-feira. Amém.